Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, convido a você a se inscrever, compartilhar esse vídeo, ative o sininho para receber novas notificações de novos vídeos e deixe, é claro, o seu like. Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre aspiração, tá? Existem algumas dúvidas referente a essa técnica de aspiração, os técnicos, auxiliares, enfermeiros, então hoje nós vamos tirar as dúvidas sobre a aspiração, tanto de vias aéreas superiores, como de traqueostomia, como de intubação orotraqueal, ou seja, a aspiração em sistema fechado. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre os materiais utilizados na técnica de aspiração. Vamos falar sobre a régua de gases, quem pode aspirar, a sequência correta de aspiração, a aspiração de sistema fechado, que é chamado de track care, e vamos falar um pouco de anotação de enfermagem, como que eu devo anotar esse procedimento depois de realizado. Então vamos lá. Quem pode aspirar um paciente? Tá? Essa é a dúvida que surge bastante, porque o paciente está lá necessitando de aspiração. Aí nós temos numa enfermaria técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiros e fisioterapeuta. Quem que deve aspirar? Tá? É importante salientar que o fisioterapeuta ele fica numa unidade de internação que às vezes com 40 pacientes, 50 pacientes, então a gente não deve delegar essa função exclusivamente ao fisioterapeuta. O fisioterapeuta está lá para avaliar um paciente que está com algum desconforto respiratório, um paciente que está com alguma ventilação mecânica de maneira não invasiva na traqueostomia. Tá? O fisioterapeuta está lá para alguma intercorrência. É claro, ele tem os pacientes que ele faz a avaliação, né? E é claro, havendo a necessidade ele vai aspirar também, mas não devemos deixar exclusivamente a aspiração para o fisioterapeuta, ok? Então aqui tem a resolução do COFEN 557/2017. No artigo 1º fala que a equipe da enfermagem, o procedimento de aspiração de vias aéreas conforme descrito na norma. Os pacientes graves submetidos à intubação orotraqueal ou traqueostomia em unidades de emergência, de internação intensiva, semi-intensivas ou intermediárias ou demais unidades de assistência deverão ter suas vias aéreas privativamente aspiradas pelo enfermeiro. Só nessa situação de paciente intubado ou traqueostomizado em unidades de emergência, ok? Deverão ter suas vias aéreas privativamente aspiradas pelo enfermeiro, conforme dispõe a lei do exercício profissional. Os pacientes atendidos em unidades de emergência, sala de estabilização de emergência ou demais unidades de assistência considerados graves, mesmo que não estando em respiração artificial, deverão ser aspirados pelo profissional enfermeiro, exceto em situações de emergência, conforme dispõe a lei do exercício profissional de enfermagem e código de ética do profissional de enfermagem, que é o CEP, o CEPE, ok? Os pacientes em unidades de repouso, observação, unidades de internação, prestem bem atenção, e atendimento domiciliar, considerados não graves, poderão sim ter esse procedimento realizado pelo técnico de enfermagem, desde que avaliado e prescrito pelo enfermeiro, como parte integrante do processo de enfermagem. Os pacientes crônicos, se atente bem ao artigo 5º, os pacientes crônicos em uso de traqueostomia de longa permanência ou definitiva em ambiente hospitalar, de forma ambulatorial ou atendimento domiciliar, poderão sim ter suas vias aéreas aspiradas pelo técnico de enfermagem, desde que devidamente avaliado e prescrito pelo enfermeiro como parte integrante do processo de enfermagem. O auxiliar não pode aspirar o paciente, somente técnico de enfermagem. Então, numa unidade de internação de clínica médica, sim, o técnico pode aspirar o paciente, desde que sendo avaliado pelo enfermeiro responsável pela unidade, ok? Então, essa é a dúvida que surgiu. Ah, não vou aspirar porque não é minha obrigação. Aí o auxiliar fala, eu também não vou. E aí fica aquela briga. Então, a prioridade é o atendimento ao paciente. Então, você pode sim aspirar o paciente, porque o paciente às vezes ele está fazendo rolha, ou seja, uma obstrução de traqueostomia, o paciente está cheio de secreção, com a cialorreia,
nas vias aéreas da boca, né, no paciente. Então ele precisa ser aspirado, porque ele pode dessaturar rapidamente e entrar numa PCR. Então a prioridade é o que? O nosso paciente. Então vamos aspirar sim o paciente o mais rápido possível, ok? Então, quais são os materiais necessários para uma aspiração de vias aéreas superiores? Primeiramente, nós vamos preparar os materiais. Vamos verificar a sonda de aspiração. Tá? Nós temos dois tipos de sonda de aspiração. Temos a sonda com válvula e a sonda sem válvula. Então, no hospital que você trabalha, você vai verificar qual é a sonda disponível. Aqui nós temos a sonda com válvula e aqui nós temos a sonda sem válvula, ok? Então, qual a diferença das duas sondas? Tá? A diferença é que com válvula, quando a gente fecha esse orifíciozinho da válvula, tá? Eu aspiro o paciente. Quando eu tiro o dedo desse buraquinho da válvula, eu não aspiro. Então, quando eu vou introduzir a sonda na traqueostomia do paciente, eu não coloco o dedo nesse buraquinho da válvula. Então, eu introduzo a sonda. Quando a sonda chega lá no local de aspiração, eu tampo a válvula e aspiro o paciente. Então, quando eu tampo, ele aspira. Quando eu tiro o dedo desse orifício, não está aspirando. Então, cuidado. Você fala, não está aspirando, mas você está tampando o buraco? Você tem que tapar o buraco da válvula para poder aspirar. Já a sonda que não tem válvula, como é que aspira? Você, quando vai introduzir dentro da traqueostomia do paciente, você dobra essa sonda, introduz dentro da traqueostomia do paciente. Quando você quer que aspire, você tira essa dobradura que você fez e você volta aspirando. Dobra a sonda de novo, coloco dentro da traque do paciente, solta a sonda e ela volta aspirando. Então, se você não dobrar, a sonda ela já entra aspirando. Isso causa lesões na traqueia do paciente, ok? A mesma coisa, se você colocar a sonda tapando o orifício da válvula, você já entra aspirando. Isso causa lesões na traqueia do paciente, ok? Então existe muita dúvida referente à aspiração em relação à válvula, valvulado e sem válvula, ok? Então vamos lá. O que eu preciso utilizar para uma aspiração de vias aéreas superiores? Tá? Eu preciso de gás estéreo, tá? Gás estéreo, o procedimento é estéreo, então eu preciso de gás estéreo, um par de luva de procedimento estéreo, eu preciso de soro fisiológico, que hoje nem está sendo tão utilizado no dia a dia, porque é dito pela Comissão de Infecção Hospitalar, até pelo CDC, que o soro fisiológico ele causa infecção de via respiratória. Então veja a indicação no hospital onde você trabalha, ok? Se lá utiliza soro fisiológico. O soro fisiológico ele fluidifica as vias aéreas e facilita a aspiração. Então, como a gente está deixando de utilizar esse soro fisiológico na técnica, o que você pode fazer antes de aspirar o paciente? Instalar uma inalação para fluidificar as vias aéreas para facilitar a aspiração. Ou veja a indicação da utilização ou não do soro fisiológico onde você trabalha, ok? Então eu preciso de um frasco Nasodrem, quem não conhece, esse é o frasco Nasodrem, ok? Eu preciso de um frasco de vidro para a régua de gases, aqui você tem o frasco de vidro para a régua de gases, e para quem não conhece a régua de gases, aqui tem a imagem da régua de gases. Na régua de gases, na aula, em um outro vídeo que eu fiz no meu canal, eu demonstrei para vocês quais são as 3 funções ou 4 funções da régua de gases, ok? Eu tenho a cor verde, que é o oxigênio, o amarelo, que é o ar comprimido, e eu tenho a cor cinza, que é a aspiração, que é o vácuo. Em alguns lugares, no centro cirúrgico, por exemplo, a gente tem a cor azul, que é o óxido nitroso, que é onde utiliza-se para aquela anestesia, que é o famoso cheirinho. Aqui tem a imagem para vocês verem qual é essa régua de gases que eu estou citando, ok? Então vamos lá. Continuando o vídeo, não se esqueça da régua de gases. Aqui eu tenho uma imagem da régua de gases com todo o sistema montado. Aqui vocês conseguem visualizar a régua de gases com as 3 cores que eu informei, o botão de acionamento da enfermagem, as tomadas. Aqui vocês estão vendo o frasco de aspiração e um kit Nasodrem, que é o frasco de aspiração de secreções, acoplado no frasco de aspiração. Então é dessa maneira que você vai montar. E ali tem uma válvula cinza que você vai abrir quando você for aspirar o paciente, ok? Conectar a sonda nessa pontinha do
coletor de secreções, ok? Então, agora, finalizando o nosso vídeo, nós vamos falar o quê? Qual a sequência correta de aspiração? Isso cai bastante em prova. Quando eu vou aspirar um paciente traqueostomizado, qual é a sequência correta? Eu aspiro primeiro a boca, a traqueia e o nariz? Porque quando a gente fala de aspiração de vias aéreas, eu tenho que aspirar traqueostomia primeiramente, tá? O nariz em segundo momento e a boca, que é a área mais contaminada, no terceiro momento, tá? Então você vai, entre uma aspiração e outra, não há necessidade de trocar a sonda de aspiração, e sim limpar a sonda, tá? Com a utilização de uma gaze estéril. Você está com luvas estéreis para você utilizar essa técnica, para você realizar essa técnica, ok? Então eu vou aspirar primeiro a traqueostomia, aspirei a traqueostomia do paciente, eu limpo essa sonda. Na sequência eu vou aspirar o nariz do paciente, eu limpo essa sonda e você até pode lavar com sorinho fisiológico um pouco para poder lavar essa sonda, para que essa secreção ela vá para o frasco. Em terceiro momento e último, não mais importante, não menos importante, eu aspiro as vias, a boca do paciente, onde tem bastante cialorreia. Terminei essas 3 fases, eu lavo todo o sistema do frasco de aspiração com restinho de soro, para não ficar aquela secreção parada na extensão do nasodrem, e procedo à anotação de enfermagem, ok? Você vai anotar como? Realizado, o horário, né? Como que você vai proceder à anotação de enfermagem? Você vai colocar a hora que você aspirou, realizado a aspiração de vias aéreas superiores, saída de grande ou média ou pequena quantidade de secreção. Você vai colocar como é que estava essa secreção. Estava espessa? Estava fluida? Estava como essa secreção? Estava amarelada? Então tem que anotar certinho a quantidade, média, grande, pequena quantidade. Estava com raios de sangue? Estava esverdeada? Então anote certinho como que foi essa aspiração que você realizou. Coloque sua assinatura, o seu corém, sempre na anotação, caso haja intercorrência, caso tenha sangrado, que às vezes acontece, o paciente ele é hipersecretivo e conforme nós, por mais cuidado que nós tenhamos com esse paciente, a gente realiza a aspiração de forma cuidadosa, né? O paciente acaba sangrando. Caso tenha um sangramento intenso, comunique o enfermeiro para que a gente acione o médico, mas não pode sangrar a tráqueo do paciente durante a técnica de aspiração, ok? Cuidado, seja delicado com a aspiração, ok? E agora eu vou demonstrar para vocês a aspiração em sistema fechado. Então, para aqueles que trabalham em UTI, o paciente entubado também precisa ser aspirado. Então, nós temos o sistema fechado, que é esse que vocês estão vendo aqui no vídeo, chamado TraqueCare. Então, não precisa trocar de sonda. A sonda ela fica dentro de uma embalagem fechada estéril. É claro, respeitando as trocas desse sistema, conforme a orientação da UTI que você trabalha, ok? Então esse é o sistema TraqueCare. Qualquer funcionário da UTI pode estar aspirando esse paciente no sistema fechado. Então a sonda fica acoplada no tubo endotraqueal para que a gente consiga aspirar de uma maneira fechada, tá? Aqui tem o TraqueCare, vocês conseguem ver a imagem dele. Ele vem no saquinho fechado, então ele é estéril. Tem a válvula, ele tem uma válvula onde quando você aperta, ele está aspirando. Quando você solta essa válvula, ele não aspira. É igualzinho ao sistema valvulado de aspiração, ok? Bom, pessoal, obrigado. Espero ter ajudado a tirar dúvidas sobre essa técnica. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!